Nem toda história termina na última página. Eu sou a Ellen do Fragmentos de Leitura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 10 livros que me fizeram chorar. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês já se inscreverem no canal, já compartilharem esse vídeo para quem também gosta de falar sobre livros. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal e já deixa o like no vídeo. Eu vou deixar aqui também do lado as minhas redes sociais, não esquece de ir lá me seguir também. E se você for comprar alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, usa o meu link que tá aqui na descrição desse vídeo que vai ajudar e vai apoiar muito aqui o canal. Agora, sem mais enrolação, vamos lá para essa lista de livros. Quem me conhece sabe que eu tenho muita facilidade para chorar. Lendo livro, assistindo filme, assistindo série. Então, se eu fosse falar todos os livros que realmente me fizeram chorar nesse vídeo, esse vídeo ia ficar muito longo. Então eu separei um top 10 da minha estante. Eu vou contar basicamente a história que o livro conta, mas não vou contar por que eu chorei lendo ele e nem vou dar spoiler sobre a história. Para que vocês leiam também, comentem aqui se esses livros também fizeram vocês chorarem quando vocês leram, se vocês têm vontade de ler algum desses, enfim. Começando por uma série muito conhecida, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ele é o 6º livro da história do Harry Potter. Pra quem não conhece, acho muito difícil alguém não conhecer a história de Harry Potter, mas basicamente Harry Potter é um bruxinho. Ele descobre que ele é um bruxo, né? Depois dos tios dele tentarem esconder isso durante a infância dele, então acho que por volta de 12 anos, ele descobre que ele é um bruxo e que existe uma escola chamada Hogwarts que ensina magia pra essas crianças. E basicamente vai se desenrolando a história do Harry durante os outros livros. E para quem leu sabe o que exatamente acontece nesse livro aqui do Enigma do Príncipe. Eu não vou falar muito porque se eu começar a falar sobre essa história eu vou acabar dando spoilers. Eu li esse livro numa madrugada, tava fazendo uma maratona de Harry Potter quando eu li. E eu lembro que eu fiquei, assim, completamente devastada quando eu terminei de ler. Eu demorei a ler essa história, mas eu não sabia nada, nunca tinha visto os filmes, só vi os filmes depois que eu li os livros. Então, assim, foi devastador. Outro livro de uma série bem conhecida por vocês é esse daqui, A Esperança. É o 3º livro da trilogia de Jogos Vorazes, que agora tem 5 livros. Basicamente, para quem não sabe também, Jogos Vorazes é considerado uma distopia, onde tem um país dividido em 13 distritos. Então, cada distrito acaba responsável por uma coisa daquele país. Então, tem um distrito responsável pela agropecuária, alimentação, tem um distrito responsável pelo armamento, tem um distrito responsável pelas minas. Enfim, cada distrito ele é responsável por uma coisa para que aquele país funcione, para abastecer aquele país, abastecer a capital, basicamente, daquele país. A capital é o local que controla todos esses distritos. A gente começa no livro 1 acompanhando a história da Katniss, que é uma jovem, ela tem cerca de 16 anos, se eu não me engano, e todo ano, para relembrar os chamados dias escuros, que foram dias que aquela população daqueles distritos se revoltou contra a capital e perdeu a guerra, a capital vai lá e faz um sorteio e 2 tributos de cada distrito, 2 tributos seriam 2 pessoas, 2 adolescentes e crianças de cada distrito são sorteados para irem à capital jogarem um jogo, que é basicamente eles se pra ver quem é o campeão, e aquele campeão fica sendo campeão do distrito, recebe muito dinheiro, enfim, fica rico e famoso pra capital. É um jogo que o pessoal dos distritos é obrigado a assistir, então passa em todos os distritos, mesmo os mais pobres, tem que ter acesso, porque a capital quer que isso seja mostrado para que as pessoas lembrem e nunca mais se revoltem. E é basicamente essa história que se desenvolve na trilogia principal. A gente acompanha a Katniss, ela é a narradora principal, então a gente vai ver tudo do ponto de vista dela. Nesse livro aqui, que é o 3º, eu não vou contar muito do que acontece nos outros, mas uma coisa muito específica daqui, que também acontece no filme, os filmes foram muito bem adaptados, inclusive, me pega muito, assim, desprevenida, eu não tava esperando. E eu chorei muito quando isso aconteceu. Não vou falar por quê. Da série que me apresentou o mundo da leitura, tem esse livro aqui, que é o 3º livro, de A Seleção, o nome dele é A Escolha. É considerado uma distopia, então basicamente a gente tem um país com a população dividida em castas, então diferente de Jogos Vorazes que era dividido em distritos, as pessoas vivem juntas, mas são divididas em castas. E essas castas compõem as profissões. Então tem uma casta de músicos, uma casta de médicos, uma casta de empregados domésticos, enfim. E quem tá em determinada casta não pode subir de casta. É muito difícil a pessoa conseguir dinheiro suficiente para comprar uma posição acima.
e ela pode acabar descendo de castas por alguns motivos. Por exemplo, se ela fizer algo contra o governo, ela pode ser rebaixada à casta número 8, que é a mais pobre, não tem acesso a nada, não tem nenhuma profissão, enfim. Ou se ela se casar, a pessoa se casar com alguém de uma casta inferior, então ela acaba descendo de casta. A casta menor é a que prevalece. Então, basicamente, esse é o mundo da seleção e tem um rei. É um país monárquico. E esse rei, ele tem um filho que precisa se casar. E para manter um governo de paz, para acalmar as rebeliões, eles fazem algo chamado a seleção. Garotas do país inteiro se inscrevem, tiram uma foto, mandam seus dados e participam do sorteio. 35 garotas são sorteadas para participar e ver quem ganha o coração do príncipe. A finalista vai se casar com o príncipe ao final e quando o rei morrer, vai se tornar a rainha desse reino. Então, essa é a história geral de A Seleção. E nesse livro aqui, acontece uma cena com um diálogo muito marcante. É uma cena que nunca sai da minha cabeça, mesmo eu tendo lido esse livro há 10 anos, acho que foi em 2016 ou foi em 2015 que eu li ele. A primeira vez, no caso, que eu já reli. Eu nunca esqueci essa parte. Essa parte, sim, destruiu meu coração e eu chorei muito, muito, muito quando eu li. Mais um livro de uma série, esse daqui, que é o 4º livro dos Heróis do Olimpo, A Casa de Hades. Esse daqui pode soar um pouco estranho eu ter chorado para algumas pessoas, para quem leu. Vou dar um resumo geral do que se trata Os Heróis do Olimpo. Basicamente, Os Heróis do Olimpo é uma saga de 5 livros que acontece depois da saga de Percy Jackson e os Olimpianos, que é a saga principal, que está sendo adaptada pela Disney, que também tem 5 livros. Então, depois que termina ali, tem a saga Os Heróis do Olimpo. Nessa saga é misturada a mitologia grega e a mitologia egípcia. Então a gente tem toda a questão dos semideuses. Para quem não sabe o que é semideus, eu tenho um vídeo aqui no canal comentando sobre a série de Percy Jackson. Vai lá ver e depois volta aqui pra gente continuar essa conversa. Mas basicamente a gente tem esses semideuses lidando com os deuses, vivendo uma vida normal também na Terra. Não tão normal assim, né? Mas enfim. Não posso contar muito, porque quem não leu a primeira saga, se eu falar um pouco mais sobre essa, vai acabar pegando spoiler. Mas uma coisa muito específica acontece nesse livro aqui. Eu tenho muita facilidade para me apegar a personagens coadjuvantes, secundários. Às vezes até mais do que os principais. E nesse livro aqui tem um personagem que, cara, não tem como. Eu gosto muito dele. Então, não posso falar mais nada sobre, senão vocês vão saber. E é isso. Outro livro de série, meu Deus, esse livro é basicamente top 10 livros de séries que me fizeram chorar, mas tem esse daqui, Anne de Green Gables. É o primeiro livro da série da Anne, eu li os 6 livros da série principal. Não li ainda os livros extras, né, que acontecem depois do 6º livro. Eu tô adquirindo eles ainda pra eu finalizar essa história, mas basicamente, pra quem não sabe, a Anne, ela é uma garota que ela é órfã. E ela é adotada por um casal de irmãos. E eles nunca se casaram, eles moram juntos até hoje, eles têm uma fazenda. Eles queriam adotar uma criança que fosse um menino para que pudesse ajudar nas atividades da fazenda, as atividades mais pesadas e tal, porque eles são idosos já. E quando o Matthew, que é o irmão dessa dupla, tem a Marilla e o Matthew, quando o Matthew vai lá na cidade buscar essa criança que eles conseguiram, ele descobre que ela era uma menina, e uma menina muito excêntrica e falante. E basicamente a história do livro acompanha o crescimento da Anne vivendo lá com os dois. Então tem muita coisa sobre a história da Anne que a gente vai descobrindo e vai ficando com o coraçãozinho mais apertado. É uma história que foi adaptada pela Netflix com essa capa aqui, esse nome. Nunca foi finalizado, então se você não gosta de começar uma coisa que não vai ter um final, não assista, porque é mais uma das séries que a Netflix infelizmente cancelou sem ter um desfecho. Mas se você quiser saber o desfecho, você pode ler os livros. Apesar de tudo, eles mantiveram bastante coisa dos livros, principalmente na primeira temporada. E lá, do meio pro final, acontece uma coisa nesse livro aqui que pega a gente muito de surpresa. É uma coisa que não acontece na série, então se você quer algo mais rápido, quer assistir a série pra ver o que é, você não vai conseguir saber o que é, porque não acontece na série, só acontece no livro. Me pegou muito assim, eu chorei de soluçar quando eu tava lendo ele, mandei áudio pras minhas amigas comentando na época, e assim, foi devastadora é a palavra, não tem outra palavra pra definir isso. Mais um livro de série, agora, O Timbre. É o volume 3 da trilogia do Ceifador, que vou deixar a capa aqui. Que, pra quem não sabe, o Ceifador é considerado uma série de ficção científica em que a Terra ela evoluiu tanto e a tal nível que
deixou de existir. As pessoas não morrem mais na Terra, porque todas as doenças agora têm cura, enfim, foi um mundo que evoluiu mesmo. E isso acontece muito por conta do desenvolvimento da inteligência artificial, que tem um grande computador, a Nimbus, que ela agora governa o mundo. Então, não tem mais isso de rei, presidente, não. A Nimbus comanda o mundo porque ela comanda o mundo de uma forma justa, eficiente e eficaz. Basicamente, o governo foi passado a ela, as pessoas não morrem mais, tudo funciona bem. Algumas profissões, elas não são mais necessárias, mas mesmo assim a Nimbus mantém elas para que as pessoas tenham o que fazer, não sejam pessoas assim desocupadas, elas têm a sua rotina de trabalho, continuam fazendo as coisas, mesmo que não seja necessário. E em meio a isso tudo, eles percebem uma coisa que vai dentro daquela teoria malthusiana, sabe? De que se a população começar a crescer infinitamente, os recursos vão se acabar. E é exatamente isso que a Nimbus percebe. A Nimbus percebe que como as pessoas não morrem mais e as pessoas continuam nascendo, vai chegar um ponto que os recursos que tem na Terra vão se esgotar e as pessoas vão, de fato, morrer. E para resolver isso, surgem os ceifadores, que são pessoas selecionadas de forma aleatória, então tem que ser pessoas de idades diferentes, classes diferentes, ideologias diferentes, preferencialmente, que são selecionadas para as pessoas de forma também aleatória. Então não seria recomendado, por exemplo, uma pessoa preconceituosa ser uma ceifadora, porque ela iria exterminar determinada classe. E isso não pode acontecer. Exatamente por isso, esses ceifadores, eles fazem reuniões recorrentemente e analisam os dados daqueles ceifadores para ver se eles não estão eliminando muitas pessoas de determinada classe, por que eles estão fazendo isso, tudo é averiguado. Mas uma coisa que acontece é, a Nimbus não pode interferir em nenhum assunto que seja relacionado à ceifa. A ceifa é algo totalmente controlado pelos humanos. Não tem nenhum dedo da Nimbus ali. E por isso, as questões de corrupção, preconceito, manipulação, enfim, todas essas questões que são questões genuinamente humanas estão ali na seita. Basicamente, essa é a história do livro. É uma trilogia que eu gostei muito. É 5 estrelas pra mim, sim, favoritado. Foi uma das últimas trilogias que eu li, assim, que me prendeu tanto, que eu gostei tanto. E nesse terceiro livro aqui, contei basicamente como funciona o mundo, mas não contei sobre personagens principais. Eu acho que isso fica mais pra vocês verem, conhecerem. Acho que vale muito a pena. Fora que os livros, eles têm muitos plots que você fica assim, o quê? Teve muitos que eu tive que fechar e ficar assim, por um tempo, absorvendo o que aconteceu ali. Nesse daqui acontece uma coisa que me deixou bem mal quando eu li. Eu entendi depois, mas fiquei bem triste. Mas eu ainda assim recomendo, vale muito a pena. Finalmente, um livro único. Na verdade, descobri recentemente que aparentemente esse livro não é único. É O Meu Pé de Laranja Lima. É um clássico que já foi adaptado para o cinema, para o teatro. Eu nunca cheguei a assistir o filme, mas quem assistiu também falou que ele é muito triste, que quem assistiu chora muito quando assiste. Mas basicamente a gente acompanha a história do Zezé, que é uma criança que tem 6 anos, que passa por certas dificuldades. A família dele mora no Rio de Janeiro. O pai dele tá desempregado e eles passam por dificuldades financeiras mesmo. A gente acompanha tudo do olhar e da visão do Zezé, ele indo pra escola, ele tendo a rotina dele de criança mesmo, não tem nada de sobrenatural. É uma história comum que muito provavelmente acontece no país afora com muitas crianças. Tem uma coisa específica que acontece nesse livro aqui, que é de cortar o coração de qualquer pessoa. Eu acho que é muito difícil alguém ler, passar por essa história e não sentir nada, porque pega assim de um jeito... Eu não tenho nem palavras para definir. Outro livro que também me fez chorar e que era para ser um livro único, mas depois acabou virando uma trilogia também, é Como Eu Era Antes de Você. É um livro que ele foi adaptado. Tem o filme dele com o Sam Claflin? Não lembro sobre o nome dele. Mas basicamente nessa história a gente acompanha a vida da Lu, uma mulher que tem poucos sonhos na vida dela, ela mantém a vida dela limitada a uma cidade pequena do interior. Ela não se permite sonhar por muitas das coisas que aconteceram com ela. E a gente acompanha também a história do Will, que era um cara cheio de vida, cheio de sonhos, que passa por um acidente
E ele já inicia esse livro, não é um spoiler, ele já inicia esse livro tetraplégico. Então ele não tem movimento do pescoço para baixo. Eu não vou contar nada além disso. O livro foi uma história que foi muito bem adaptada, então se você prefere ver o filme, eu acho que vale muito a pena. Mas o livro tem muito mais detalhes e te faz perceber muito mais coisas na história da Lu, que te apega muito a ela. É um livro que você lê com uma ideia, às vezes você se ilude por algumas coisas. Sabe aquilo, eu já esperava, mas eu esperava que não fosse assim? Então, é esse livro. Outro livro é esse daqui, Quem é Você, Alaska? Finalmente, esse eu posso falar que é um livro único, não tem continuação, não que eu fiquei sabendo, pelo menos. E é um livro do John Green, relativamente antigo, né, se a gente comparar com os outros que eu fui mostrando. E a premissa dele é a gente acompanhar o Miles Halter, eu não sei qual é o nome dele, que ele é um adolescente, que ele muda de escola e ele é apaixonado por últimas frases, então ele acaba decorando muitas últimas frases que as pessoas disseram. E ele é um garoto que tá no ensino médio, se eu não me engano, e ele conhece uma garota. Uma coisa interessante desse livro é que eu só chorei e só fui pega desprevenida porque eu, na época, tava começando minha vida como leitora, então eu não pegava sinais, né? O tempo inteiro, cada capítulo, tava dizendo assim, antes. Ele é dividido em duas partes, antes e depois. Eu, quando eu comecei a ler, eu fiquei antes, tá? Antes do quê? E fui lendo. E todo capítulo começava assim, 136 dias antes. Aí você ia lendo, terminava o capítulo, 127 dias antes. Até que você chega em um dia antes, vai lendo e tá, termina o capítulo. Aí eu fiquei assim, quê? Aí chega na parte do depois. Depois do quê? E aí eu fui lendo. O dia seguinte, um dia depois, 3 dias depois, enfim. E eu não esperava que isso acontecesse. Só que o autor já tinha dito que ia acontecer desde a primeira página, quando ele fala antes de 100 e poucos dias antes. Então assim, essa daqui foi totalmente besteira minha. Chorei e fui pega desprevenida porque eu fui boba. E é isso. Não vou falar mais nada sobre. E por fim, O Vendedor de Sonhos e A Revolução dos Anônimos é o livro 2 de uma trilogia, que é a trilogia do Vendedor de Sonhos. Como eu falei, é um dos poucos livros de autoajuda que eu tenho, e eu não considero ele tanto de autoajuda. Vou dar um resumão da história para vocês entenderem o porquê. Livros de autoajuda no geral, pelo que eu pude perceber e notar em alguns que eu já folheei, eles falam diretamente com você. Sei lá, eu tenho um problema com relação à timidez. Vou ler um livro de autoajuda sobre timidez. Muitas pessoas no mundo sofrem com relação à timidez, cerca de 5 a cada 10 pessoas sofrem com isso, blá blá blá. Te traz dados, te traz pesquisas, casos de pessoas reais e tenta meio que desvendar por que você sente aquilo. Só que no Vendedor de Sonhos não é assim, é uma história que se passa. Basicamente a gente tem um cara que ele sai pelas ruas como um andarilho e diz que o propósito de vida dele é vender sonhos para as pessoas. E o livro 1, ele começa com um cara sentado na janela, na varandinha de um edifício bem alto. E ali ele desistiu da vida dele. E aí ele fica lá falando, aí junta aquele monte de pessoas, porque uma das coisas que ele até fala no livro é que como as pessoas, elas parece que têm prazer em ver a desgraça das outras pessoas, sabe? Não é diferente no livro. As pessoas gravam ele lá, as pessoas veem que aquilo tá formando uma certa confusão, tá dando trânsito, porque as pessoas param pra olhar, e aí tem algumas pessoas que olham pela janela e gritam, salta logo, para de enrolação, e não sei o quê. É uma cena que a gente sabe, aconteceria na vida real. E esse vendedor de sonhos, ele aparece lá, ele sobe, os bombeiros, o pessoal que tá tentando resolver isso, fazer com que o cara não pule, proíbem ele de entrar, mas ele dá um jeitinho lá e consegue entrar, vai no mesmo lugar que o cara tá, na janela lá no peitoril, e senta do lado dele, abre um sanduíche e começa a comer. E ali começa um diálogo, assim, maravilhoso. Eu não vou contar muito mais do que isso, mas a gente acompanha a jornada desse vendedor de sonhos, de como que é a abordagem dele, como que são os diálogos dele. Ele trata de temas muito diversos em cada capítulo. E nesse daqui, especificamente, que é o livro 2, eu dei muita risada. Eu acho que é um dos poucos livros que eu comecei a ler e eu ria mesmo de gargalhar, sabe? Você lendo e dando risada. E eu terminei esse livro chorando muito, porque não que aconteça uma coisa específica no final do livro, mas a gente descobre uma coisa sobre o personagem principal que eu não esperava. Aquilo acaba comigo. Eu continuo lendo o terceiro livro, eu gosto muito do terceiro livro, mas pra mim,
pela questão dos sentimentos, de tudo que me fez sentir, o desenrolar da história, eu acredito que o segundo livro é o meu livro favorito da trilogia, no caso. É uma história que eu quero muito reler, que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que as pessoas deveriam parar um pouco de ter esse preconceito com a questão do, é Augusto Cury, então é um livro de autoajuda. Ele foge muito do padrão. Ele não tem nada do que as pessoas têm de preconceito por aí com relação a livros de autoajuda. Falo por experiência própria. Basicamente, esses são os 10 livros que me fizeram chorar muito enquanto eu lia e que tem na minha estante. Tem outros aqui na minha estante que eu já li e que também me fizeram chorar, mas eu quis separar esses 10, porque eu acho que senão o vídeo ficaria muito longo. Tem outros que eu não tenho na minha estante, mas que também me devastaram muito. E eu queria que vocês comentassem aqui qual livro que vocês leram que fizeram vocês chorarem, ou vocês são aquele tipo de leitor que lê e, é ficção mesmo, não ligo pra isso. Eu queria muito ser assim, mas eu não consigo, eu me apego mesmo, me apego muito. Me conta se vocês também leram alguns desses livros que eu falei, se eles também fizeram vocês chorarem. Comentem também o porquê, mas não deixem muito claro, assim, comentem códigos, para que as pessoas que não leram não peguem spoilers e mesmo assim se identifiquem e tenham vontade de ler esses livros. Não esquecem de se inscrever no canal e fica por aqui que semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo.